porta adentro está num dos bairros mais emblemáticos e carismáticos da freguesia de Santa Maria Maior, a Moraria. E vamos visitar a Casa Fernando Maurício, um equipamento cultural da Junta de Freguesia dedicada ao Rei do Fado. Fernando Maurício nasceu aqui nesta rua, na Rua do Capelão, a 21 de novembro de 1933 e foi também aqui, nesta rua, com apenas 8 anos, que já cantava o fado numa pequena tasca ou taberna que se chamava o Chico da Severa. Considerado como um dos fadistas mais importantes da sua geração, com uma voz marcante e singular, consagrou-se como o rei do fado e da moraria. Manteve-se fiel às suas tradições e a este bairro. Nesta casa, património cultural da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, é possível descobrir todo o percurso de Maurício, desde a sua discografia completa a filmes que passam pela sua vida e obra. O Museu do Fado é o responsável pela museografia deste espaço, com o espólio doado por António da Piedade. Hoje vamos conhecer a Casa Fernando Maurício pelas mãos de Ricardo Dias, vogal com o Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Estamos então na Casa Fernando Maurício. Este é um equipamento que foi criado e é promovido pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e que pretende, no fundo, homenagear e criar uma memória muito forte sobre um dos principais rostos culturais da nossa freguesia e, muito particularmente, o bairro onde estamos, o bairro da Moraria. Foi um espaço criado no ano de 2015, muito pelo esforço e pela intenção do Presidente da Junta, Dr. Miguel Coelho, e é, sem sombra de dúvidas, um dos espaços culturais mais importantes da freguesia de Santa Maria Maior e também do circuito do fado tradicional do nosso país. Eu começaria por destacar, logo aqui à entrada da Casa Museu, uma peça que, de certa forma, realça muito o percurso cultural do Fernando Maurício e que foi entregue pelo Presidente da República de então, no ano 2001, Dr. Jorge Sampaio, que é a Comenda de Ordem de Mérito, e que, no fundo, é uma distinção que permeia, tenta homenagear e pretende realçar o trabalho feito por certas individualidades, e o Fernando Maurício foi um digno merecedor desta distinção, e aqui está, na Casa Museu Fernando Maurício, a réplica e o original desta comenda, e é uma peça muito especial aqui da nossa casa. Aqui neste salão principal conseguimos ver também este painel ilustrativo, onde estão algumas das pessoas mais carismáticas do mundo do fado, mas também da vida artística e cultural do Fernando Maurício. Começaria por destacar logo a presença da Amália Rodrigues, da Marisa, que foi também uma fadista que nasceu e cresceu no bairro da Moraria e que aprendeu muito com o Fernando Maurício, o Ricardo Ribeiro, que é muito possivelmente no âmbito da esfera dos mauricianos, um dos principais nomes de referência dessa mesma escola de estilo do fado, o Jaime Dias, o Tony Loretti, que é uma personagem muito importante aqui do bairro da Moraria, que privou muito com o Fernando Maurício, e eu, porventura, destacaria também a figura deste fadista que está aqui ao centro do painel, o Francisco Martinho, de que falaremos noutra sala, porque foi um fadista com quem o Fernando Maurício gravou discograficamente álbuns chamados duetos, as desgarradas, e algumas dessas desgarradas que ainda hoje fazem parte do imaginário cultural do nosso fado popular e tradicional foram gravadas com esta dupla, o Fernando Maurício e o Francisco Martinho, e na outra sala iremos ver algumas capas dos LPs e dos discos que eles gravaram juntos. Aqui, nesta vitrine, temos algumas, enfim, das peças e dos memoretos que foram entregues ao Fernando Maurício ao longo da sua vida. Eu destacaria também esta obra artística que em cima, esta mesma vitrine, que foi desenhada no ano de inauguração desta Casa Museu, do artista Nuno Saraiva, e que no fundo é uma BD que explica não só um bocadinho da ligação do bairro da Moraria, o bairro onde o Fernando Maurício nasceu em 1983, e o próprio fadista, e esta que de certa forma homenageia também a Marisa e a ligação que ela tinha com o Fernando Maurício, e caso faça uma visita aqui à Casa Museu, como nós esperamos, vão perceber que estas duas ilustrações explicam de uma forma muito curiosa, ilustrativa, parte da história destes dois fadistas, que são, sem dúvida, dos mais importantes do bairro da Moraria e do fado. Nas paredes temos um pormenor também muito importante, nomeadamente aqui ao meu lado esquerdo,
onde estão escritas algumas das letras mais emblemáticas da história artística do Fernando Maurício. Eu destacaria, em primeiro lugar, A Igreja de Santo Estevão, que é um poema de Gabriel Oliveira e que, porventura, explica muito bem a forma como Fernando Maurício se estendia a todos os bairros da cidade de Lisboa. Isto porque, apesar de ser um fadista que nasceu e transportou o bairro da Moraria durante a vida toda, porventura o fado mais emblemático que ele gravou e popularizou fala sobre o bairro de Alfama, que é a Igreja de Santo Estevão, e estão aqui os versos que descrevem esse mesmo fado e que é, sem dúvida, um dos momentos mais altos da carreira do Fernando Maurício, e é um fado que ainda hoje é recantado por uma série de fadistas, cumprindo o estilo do fado de Vitória do Fernando Maurício, e depois, no poema do Jorge Fernando e na música do Carlos da Maia, o Boa Noite Solidão, que será porventura também um dos grandes fados que o Fernando Maurício gravou e que se reconhece com muita facilidade na sua carreira discográfica. Além das vitrines que já tivemos a oportunidade de ver, temos também aqui mais uma que espelha muito bem os sítios por onde o Fernando Maurício passou ao longo da carreira, e se calhar aproveitaria agora para explicar que esta personagem foi muito reconhecida pela forma amiga e apequenada com que se deslocava a coletividades, a festas de beneficência, tudo aquilo que era o fado popular na sua raiz mais genuína. O Fernando Maurício estava presente, muitas das vezes abdicando de presenças internacionais ou abdicando de presenças em palcos de estrelato para estar junto do seu povo e junto do seu bairro. Isso é um apanágio muito claro ao longo da história da vida do Fernando Maurício. História é essa que é homenageada também neste bairro, não só com a existência desta casa-museu, mas também com a existência de um busto que está a poucos metros aqui de nós, cuja réplica se encontra aqui, que é do artista José Carlos Almeida. Também uma promoção da Junta de Freguesia Santa Maria Maior, desta presença numa pequena estátua no bairro da Moraria, no coração do bairro da Moraria, e que dignifica muito bem a importância que o Fernando Maurício teve na cultura popular de Lisboa e deste bairro. Falávamos há pouco da presença assídua do Fernando Maurício em coletividades, em clubes recreativos por toda a cidade, e nesta segunda sala esse exemplo fica muito bem claro, por exemplo, com a quantidade de diplomas que foram oferecidos ao Fernando Maurício ao longo da sua carreira, desde a presença do Vitória Clube de Lisboa, do Ginásio do Alto Pina, a Escola Superior de Polícia, a Academia de Recreio Artístico, uma coletividade também aqui da nossa freguesia, e, claro, a coletividade do seu coração, o Grupo Desportivo da Moraria. Além disso, a parede do fundo também explica a ligação que o Fernando Maurício tinha com o mundo artístico. Por exemplo, vemos personagens como o Rui Veloso, ali de novo o Jaime Dias, e também, claro, uma foto emblemática com o Francisco Martim. Eu aproveitaria também para destacar nesta segunda sala anexa aqui da Casa Museu este painel que ilustrou há quase 2 décadas uma grande noite de fados que ocorreu numa outra coletividade aqui da nossa freguesia, o Centro Cultural Dr. Magalhães de Lima, e que foi uma festa que contou com a presença do Fernando Maurício como cabeça de cartaz junto com a Argentina Santos. Aproveitarei para dizer que este cartaz foi cedido pelo Centro Cultural Dr. Magalhães de Lima à Casa Museu Fernando Maurício, foi recuperado e, como todo o espólio que aqui está, encontra-se no melhor sítio para que seja oferecido às pessoas que se interessam pelo fado e que se interessam pela personagem do Fernando Maurício. Nesta última sala, que será aquela que cria porventura um ambiente mais circunspecto, nós temos aqui todas as capas de todos os LPs, todos os discos que o Fernando Maurício gravou ao longo da vida. Discos foram 8, coletâneas em que participou, perde-se a conta. Os fados que o Fernando Maurício gravou estão introduzidos em dezenas e dezenas de coletâneas que foram editadas em Portugal, algumas também no estrangeiro. E a Casa Fernando Maurício tem também uma particularidade muito importante, é que qualquer visitante pode sentar-se e escutar todos os fados de todos os álbuns ou todos os LPs da discografia da carreira do Fernando Maurício, utilizando esta vertente digital de multimédia que a Casa Fernando Maurício também oferece e que, enfim, complementa o conhecimento da obra e da vida do Fernando Maurício. Aqui, no lado esquerdo desta sala, temos algumas de outras fotos também
bastante emblemáticas, desde o momento em que foi condecorado, como falámos há pouco, e uma foto que também está à entrada da Casa Museu, com a Amália Rodrigues e com a Marcha da Moraria por trás, a Marcha da Moraria que também era uma das ligações mais fortes que o Fernando Maurício tinha com este bairro, do qual gostava muito, ele próprio dizia isso várias vezes. Mas falar de fado e falar do Fernando Maurício implica também, como é claro, falar dos poetas que lidaram muito com o Fernando Maurício. No painel que vimos à entrada, uma das personagens que lá está é das mais importantes da vida artística do Fernando Maurício, que é o poeta Mário Rainho, que aliás tem dado testemunhos fantásticos sobre a importância que o Fernando Maurício tem, não só na história do fado contemporâneo, mas também na altura em que ele começou a cantar e a influência que teve, criando uma escola única e ímpar no fado tradicional. E aqui, nesta última vitrine desta terceira sala, temos alguns dos poemas que o Fernando Maurício interpretou e alguns que lhe foram cedidos e cujos originais aqui se encontram extraordinariamente bem preservados. Outro dos aspectos muito importantes que esta Casa-Museu tem é, de facto, uma sintonia entre os objetos históricos da vida do Fernando Maurício, que estão aqui muito bem conservados neste espaço, mas igualmente uma certa vertente digital e multimédia que nos permite reconhecer de uma forma mais contemporânea e atual o trabalho artístico deste que é conhecido como uma das grandes figuras do fado do nosso país. Falar dos objetos históricos desta Casa-Museu implica falar também de uma das pessoas que esteve intimamente ligada à existência desta Casa-Museu, que é o Sr. Piedade, com quem a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior estabeleceu um protocolo, tendo-nos sido cedido grande parte do espólio que o Sr. Piedade tinha do seu grande amigo Fernando Maurício e que amavelmente cedeu para que este espaço fosse criado e se tornasse uma referência no bairro da Moraria e também uma referência na cidade de Lisboa já. A Casa Fernando Maurício situa-se na Rua João Douteiro, no coração do bairro da Moraria, e é um espaço que está aberto a todos aqueles que se interessem pelo fado, que se interessem pela história do bairro da Moraria e que se interessem sobre a história daquele que é conhecido como o Rei Sem Croa, um dos grandes fadistas, se não o maior fadista da história do fado do nosso país, grande Fernando Maurício.